esses excessos são cometidos na política em reação a domínios, quer dizer, a cansaço. Portanto, foi tão... Não passa a fazer sentido, o próprio o assume. Quer dizer, atirar a folha à Catarina Martins, se calhar não era preciso. Se calhar tudo o que ele disse era necessário, mas atirar a folha não era preciso. Mas acaba por ser uma reação desse tipo. Ou seja, houve durante tanto tempo uma ideia de que ser homem era uma coisa má. Aliás, somos educados nessa ideia. Ser homem é uma coisa má. Ir ao ginásio é uma coisa, quer dizer, é gordofóbico, não é? Eu cheguei a ouvir alguns progressistas... Exatamente. Se o teu único motivo para ir ao ginásio é a estética, tens um tipo de preconceito que devias ir verificar com um psiquiatra, provavelmente. E, portanto, as pessoas foram tão empurradas que tiveram esta reação, que não passou a ser válida, mas que me parece que é um sinal dos tempos. É o mandar a toalha... A dizer é que, em termos de dados, os dados dizem-nos isso mesmo, é que as pessoas foram mesmo postas para trás. Os homens têm menor taxa de escolaridade, abandonam mais o ensino do que as mulheres, concluem maior taxa de suicídio, maior taxa de acidentes em trabalho, estão também cada vez mais com altos índices de depressão, apesar de nós associarmos sempre as mulheres a um maior cuidado com a saúde mental, há cada vez mais fenómenos a serem registados neste sentido e, portanto, os homens realmente estão a ficar para trás. E a Teresa tocou muito bem. Nós, desde o pré-escolar, vamos para um sistema de ensino que, na verdade, apesar de dizermos que as mulheres ficam sempre para trás, está pensado em função de favorecer as mulheres. E os homens, naturalmente, que têm imensa energia naquela idade de infância, de pré-escolar, de primeiro ciclo, de segundo ciclo, começam a ser reprimidos. E isto tem até impactos, eu não sou super especialista sobre isso, portanto, não quero cometer nenhuma gafe, mas até já há estudos que falam sobre a testosterona e o impacto que está a ter nas novas gerações. E isso depois tem impactos a todo nível, a nível de continuação da nossa demografia, mas também a nível de termos quem seja corajoso para servir nas Forças Armadas ou nas polícias e forças policiais, quem queira desempenhar funções de risco. Portanto, a sociedade fica toda colocada em causa quando temos este tipo de sistema inclinado. Mas ele disse isto e lembrei-me de uma coisa. Há alguém, que eu não me lembro quem, mas costuma dizer assim: a testosterona em Portugal entrou em declínio a partir de abril de 1974. E se calhar façam estudos sobre isto, que errado talvez não esteja. Era bom terminar, era bom meter-se essa tabela, se essa tabela existisse, era ótimo, era espetacular. Não, há claramente, quer dizer, o Congresso Democrata de apoio à Kamala Harris, deles a cantarem aquelas músicas, aquilo é horrível. Mas lá está, eu acho que nós temos que revirar o argumento, ou seja, se calhar esse processo que tu estás a descrever, isso sim é uma construção. Isso sim é uma construção. Ou seja, se calhar... Uma construção social. Uma construção social e cultural e pronto, que está patente em todas as instituições. O Peterson também tem uma coisa interessante, que é, ele dá o paradoxo de género, que ele fala no caso da Suécia, onde do ponto de vista formal, talvez seja onde a chamada igualdade de género está é mais evidente. E o que ele diz é, nas sociedades onde essa... igualdade é mais evidente, portanto, onde as pessoas, de facto, as mulheres e os homens podem ser o que quiserem, o que nós vemos é um acentuar maior, por exemplo, de carreiras profissionais diferentes. Ou seja, homens mais tendencialmente a escolher carreiras de ciências, tecnologias, engenharias, profissões de risco, etc. Mulheres mais tendencialmente mais cuidar pessoas, as enfermeiras, as assistentes sociais. Exatamente. E depois há duas questões. É como se em primeiro lugar, como se as construções sociais fossem uma coisa, enfim, má por si só. A construção social é inferior. Repara, comer com talheres é uma construção social. Não há nada que nos tenha dito que tínhamos que comer com talheres. Agora vou-me abster de comentários, que é para não ir abaixo. Mas podia falar sobre a imigração e coisas assim, mas vou ficar calado. Mas podia, à exceção do Martim Moniz, acho que era o que tu ias dizer, mas podíamos escolher comer com as mãos. É uma construção social. Quem é que nos disse que tínhamos que pegar em... Ou andar vestidos. Precisamente. No Jardim do Éden. Aí a história se calhar já é outra. Mas... lá está, as construções sociais não são uma coisa inferior, desde logo que era o que eu dizia. Não há, na questão da nova direita, que eu por acaso ando de volta desse livro, ele diz mesmo isso, a biologia, a cultura segue a biologia. Depois há outra questão, nas sociedades que mais se esforçaram por projetos igualitários forçados, que são objetivamente forçados, os resultados eram os mesmos.
Na antiga União Soviética, pelo menos na questão da saúde, eu li alguns dados sobre isso e ele faz uma síntese espetacular desses dados. Os cirurgiões continuavam a ser homens e as enfermeiras continuavam a ser mulheres. No projeto igualitário mais forçado que alguma vez existiu, com objetivos claros de tomada de poder, de uma sociedade igual, da reforma agrária, tudo o que aconteceu na Revolução Russa também. Portanto, o projeto mais igualitário que alguma vez existiu gerou os mesmos resultados que as sociedades livres. Sabes o que é que isto me faz lembrar muitas vezes? Faz-me lembrar aquela ideia russoniana que é vais ser livre mesmo que seja à força. Ou seja, no fundo, quererem nos libertar mesmo. Eu às vezes penso, se fosse dada a hipótese, não é? Tens um casal com um filho ou mais filhos pequenos, e eles têm a hipótese de escolher sem nenhuma, exatamente a mesma, do ponto de vista do rendimento, tudo isso, nada é alterado. Quem é que fica mais tempo com o bebê em casa? Mas até há estudos sobre isso, agora não sei citar, mas já vi estudos sobre. Se tu desse uma opção a uma família, se dissesse, olha, tens exatamente o mesmo valor ao fim do mês e se quiseres, um dos pais ou mãe pode ficar em casa, tendencialmente as famílias preferiam ter um adulto em casa e era sobretudo a mulher. Portanto, se realmente tivessem essa possibilidade, ficavam sem este sentimento de estereótipo. Então, se as pessoas não têm esse sentimento, porque é que nós lhes incutimos este sentimento? Às tantas, estavas a falar sobre esta perseguição aos homens, vamos dizer assim, e eu lembrava-me de uma frase que quer dizer, o Chega, a direita, movimentos anti-imigração, por exemplo, são apontados por generalizar e, de acordo com as falhas de um ou dois indivíduos, dizer aquele grupo é assim. Então, mas não é isto que nós fazemos ao homem, quando dizemos que ele tem que desconstruir a sua masculinidade? Por outro lado, há uma série de autoras até pós-feministas, agora há um novo movimento que surge, como a Louise Perry, a autora do The Case Against Sexual Revolution, que foste tu que me recomendaste, precisamente, que demonstrava com dados práticos que quanto menos masculinidade, porque isto está a gerar menos masculinidade, mais infelizes são as mulheres. No fim, tornou-se cada vez mais fácil para um homem não assumir a responsabilidade de se engravida uma mulher, não ter qualquer preocupação de pagar uma pensão de alimentos, porque isto é o que as pessoas querem saber no dia-a-dia. Uma mulher que se divorciou, tem 2 filhos ao encargo, ela quer saber se o seu marido vai ou não pagar a pensão de alimentos. Quanto a nós, devia de ser obrigatório o pai não só estar presente, se não for agressivo, abusivo, como providenciar meios de sustento para os filhos. Mas depois, se repararem, há toda uma ausência de respostas de quem, em certa medida, também suscitou estes problemas. E por acaso há 2 dados giros. Até nos Estados Unidos da América há dados que dão conta de que, primeiro, os homens conservadores não querem mulheres progressistas e as próprias mulheres progressistas não querem homens progressistas, querem homens conservadores, que é uma coisa linda. Que é espetacular. Por favor. Porque a maior parte dos homens progressistas percepcionam-se como mulheres, portanto também matematicamente fica impossível.